Gente! Hoje nós vamos comentar sobre um país que nós dois já fomos, mas não juntos, que é Camboja! Eu fui pro Camboja em 2016. E eu fui esse ano. E tu foi esse ano. E na época a gente não tinha o canal. Foi inclusive quando eu retornei dessa viagem espiritual do Camboja que a gente decidiu começar o canal. Então eu não tenho muitos vídeos sobre o Camboja. Então a gente mostrar mais o que o Ivo acabou de gravar quando ele foi agora. E a gente vai conversar de como foi a nossa experiência. É isso. Pra começar, o Camboja é um país meio parecido com a Tailândia, eu acho. Ele é parecido. A questão de religiosidade, os templinhos que a gente vê nos lugares, assim, tipo, são parecidos com o que a gente encontra na Tailândia. Tu achou também? Eu achei que tem um toque meio de Índia. A sensação que eu tive. Tem uma mistura. Eu achei bem parecido com a Tailândia, mas eu diria que ele tem um quê mais de Índia, assim, foi a sensação que me deu, não sei porquê. Assim, pelo que o que a gente vê nas ruas e que a gente pesquisa antes, dá pra ver que é um país bem pobre, né? Ele é. Dá pra ver, assim, pessoas morando... Chegando lá, tu sabe, tu vive que é um na país bem estrada, quando saindo de um lugar pro outro, a gente vê bastante casinhas, assim, bem pobres, o pessoal bem humilde, mas, assim, sorrindo. É um povo feliz, né? Assim, acho que isso é uma coisa meio, assim, do Sudeste Asiático em geral. O Camboja sofreu, tipo, genocídios a nível de, tipo, que foi o genocídio nazista. Teve um genocídio enorme no Camboja na década de 70. Ou seja, é uma coisa muito recente, mas é um povo que é muito sorridente, enfim, assim, não é um povo... As pessoas que vão no Camboja, geralmente quando a gente vê, vão nos mesmos lugares, porque não tem bastante coisa pra ver, mas tem os pontos que se sobressaem, assim, que são mais turísticos. Porque não é um país, assim, como a Tailândia, no desenvolvido no turismo. Não é muito desenvolvido. Então, os lugares que dá pra ir, que tem uma estrutura... Tem acesso pra estrangeira. E tudo mais, são geralmente os mesmos. Isso. São os templos na cidade de Siem Reap, que lá fica a cidade próxima, centro arqueológico do Angkor, que tem o famoso Angkor Wat, que é o lugar mais famoso. Que é um conjunto de templos do estilo do Camboja, né? Porque essa era uma cidade, em volta dessa cidade tinha os templos. Como os templos, a população gastava todo o dinheiro para construir os templos, e então eram as construções mais fortes e enfim, mais envolvidas, foi o que aguentou o tempo. Então por isso hoje quando a gente vai, a gente só vê o que sobrou dos templos da cidade. Porque as outras construções que são na mesma época, eles não investiam tanto e foram se destruindo com o decorrer dos anos. Então, por exemplo, assim, ali Angkor, na verdade, era uma cidade. Tá? Mas o que tá de pé dessa época são só os templos da cidade. Então, assim, o templo principal, que é aquele Angkor Wat, que é o mais famoso, que tem todos os cartões postais do país, geralmente as pessoas vão pra lá pra ver o nascer do sol. Isso, Então a gente chega lá às 4 da manhã. Super cedo. Super cedo, tem que acordar às 4, chega lá às 5 no máximo, porque tem que comprar o ticket, não sei onde. Daí chega lá e é uma sensação muito engraçada, porque é tipo 5 da manhã e tudo tá escuro. preto. Tá tudo escuro e é perto de umas árvores lá, não sei o que, na entrada. Daí é um monte de gente indo pra mesma direção e tá tudo escuro e tu fica pensando... Essa gente... Toda alquira, o que estão fazendo? Toda essa gente tá indo lá pra ver o nascer do sol. E é muito lindo. Quando a gente foi, não sei como é que foi contigo, mas a gente tava meio nublado e não deu pra ver. Mesma coisa. Na verdade a gente conseguiu ver, teve umas cores legais, mas não tava assim aquele... Não foi o sol nascendo. Dava pra ver que começou a clarear, assim. Isso é legal porque tá um monte de gente parada assim, olhando pro escuro. Pro nada, pro preto. E aí começa a surgir o sol atrás do templo e aí começa a iluminar e é muito lindo. É lindo demais. E aí pegar aquela manhã assim bem cedinha, depois que começa vem, sobe o sol, tu pode entrar nos templos. E aí tu começa a entrar e aí tá aquele silêncio. Os passarinhos. Porque é bastante gente vendo, mas geralmente as pessoas estão enxergando o nascer do sol perto de um laguinho que tem perto ali. Então parece que é muita gente, mas depois que fica claro e tu vai pra entrar nos templos, parece que tu está sozinho lá, né? Porque as pessoas se dispersam e é muito grande, tem muitos, né, perto, assim,
Então tem lugares que tu visita, assim, que só tá tu na hora. É interessante porque essa cidade de Angkor, ela no século XII, se não me engano, era a cidade mais populosa do mundo. No século XII. Tipo, era mais que qualquer cidade na Europa, enfim. E tinha cerca de 1 milhão de pessoas morando nessa cidade. É impressionante porque é muito antigo e é muito lindo, porque ainda tá bem conservado, né? Sim, sim. Assim, tipo, dá pra ver tudo, tá claro, ruína. E o importante lembrar é que existe um dress code pra entrar, ou seja, tem umas regras específicas de como se vestir, porque eles são templos, então tu pensa que tu tá entrando em lugares, ambientes religiosos. É que nem aquele que a gente tinha mostrado nos vídeos da Tailândia. Isso. Que precisa cobrir o ombro, colocar calça, não pode ser uma bermuda muito curta. Isso, eu, por exemplo, não poderia estar mostrando o colo aqui. Então a gente teve que comprar uma calça lá, porque eu tava com aquela de elefante. porque eu tava com uma bermuda super curta. E quanto é que foi o ingresso pra ti? Porque eu não lembro quanto é que foi pra mim. Eu acho que é $60 Isso. por 3 dias. Dólares americanos. E aí tu pode comprar o ingresso unitário de um dia, que eu acho que é 20, mais ou menos, ou 30. Ou tu compra de 3 dias. Porque não tem ingresso de 2 dias. E te dá o acesso a todos esses templos, assim, porque são um bem longe do outro, assim. Isso. Então tem que pegar um tuk-tuk. Essa é uma dica essa é boa. boa. A melhor maneira de conhecer os templos ao redor é pegando um tuk-tuk. Geralmente no hotel mesmo eles vão te indicar um tuk-tuk com motorista particular e tu fica o dia inteiro com esse mesmo motorista e ele te leva de um por um. No início tu fica bastante impressionado com a arquitetura, com a história e tudo mais, mas no final do dia tu já viu tanto tempo. Tu já tá cansado. Tu já viu tanto daquela arquitetura que tu fica, ai gente, eu não quero nem entrar mais. Não, claro que tem vários tipos bem diferentes. E cada um tem uma peculiaridade. Exato, eles são bem diferentes um do outro, mas chega uma hora que tu já tá cansado, assim. Inclusive um que é aquele mais vermelho, que é bem longe. Eu fui nesse aí. E aí, que é tipo 2 horas pra chegar. E aí eu recomendo também, pelo menos um dia, vocês verem o nascer do sol. Tem uns lugares assim que o acesso é bem difícil. É quase tipo escalar uma montanha, assim mesmo. E aí, eu recomendo que, principalmente se for a época do verão, que comecem cedo. Eu lembro que o dia que eu não fui ver o nascer do sol, eu cheguei lá, eu fui às 6 da manhã em vez de ir às 4, porque chega meio-dia, 1 da tarde, tu não aguenta de tanto suor, porque o calor é muito forte, então é melhor sempre ir no início do dia, assim. A gente foi ver o nascer do sol, às 5 da manhã a gente estava lá. E daí quando a gente estava saindo desse templo, que é o principal, esse para ver o nascer do sol, era quase meio-dia e tinha muita gente chegando, tipo, muita gente mesmo. Então quanto mais cedo melhor, essa é a dica. Exatamente. Além de Siem Reap, a segunda cidade que é mais conhecida é Phnom Penh. Que é a capital. Que é a capital do país. Então é lá onde tá o Palácio Imperial. Só que Phnom Penh, ele também é muito conhecido pelo turismo, porque é onde é localizado os museus que conta essa história do genocídio. E é bem pesado, é bem forte. Não recomendo a todos que vão. Para mim foi uma experiência importante. Acho que é válido que essas coisas existam para que elas não caiam no esquecimento, que as pessoas se lembrem dos horrores que esse tipo de coisa pode acontecer. Eu geralmente não gosto de ver esse tipo de museu. Então eu só fui no Camboja, eu só fui nesses 2 lugares, mas o Ivo... Eu fui em Siem Reap, que é a dos templos, e depois, ao invés de ir pra capital, a gente decidiu ir pra praia. Nessa ilha que é super famosa, que é Koh Rong. Eu não sei se eu tô falando Deve certo. ser, acho que é Vocês vão ver o nome aí. É uma ilha muito bonita. Linda, todas as vi as pessoas fotos, vão pra lá. ai, que linda. Ela parece muito com o mar da Tailândia, até porque é meio próximo mesmo. Mas assim, o turismo nessa ilha, ele é menos explorado do que nos lugares que a gente vai na Tailândia, por exemplo. Então, tipo, a água cristalina, bastante estrangeiro lá, claro. E é bom que relaxa, sabe? Por exemplo, a gente ficou 2 dias caminhando todo dia, visitando o templo, tirando foto, indo no lugar, entra no tuk-tuk, não, sai cansa. tuk-tuk. Chega no final do dia, tu tá com a perna dura, assim, cansada. Porque é muita informação e é muita coisa pra ver, um lugar um longe do outro. Então depois desses 2 dias vendo o templo e tudo mais, a gente foi pra praia descansar nessa ilha maravilhosa. Tem a ilha Koh Rong e a ilha Koh Rong Saloen. Tá. Que são 2 ilhas diferentes. Eu aconselho ir nessa Saloen, que tem menos hotéis. Então
é mais preservado ainda a questão da natureza. Linda. E vale muito a pena, eu acho, que já que tá no Camboja, estende um pouquinho pra praia, que daí vai conhecer uma coisa diferente, relaxa e é lindo. Algumas dicas, assim, práticas de quando vocês forem no Camboja. Primeiro, a moeda, tá? Praticamente o tempo todo só se usa dólares americanos, tá? A não ser, eu lembro, a única coisa que eu usava, que eu não usava o dólar americano, que eu usava a moeda local do Camboja, era quando eu comprava água, porque aí era... Que é menos de $1. É menos de $1. Mas fora isso, tudo era, por exemplo, as refeições... Tuk-tuk, ingresso pra entrada, tudo é com dólar. É. Então nesse sentido é bem Supermercado. fácil. Supermercado, tudo, né? Inclusive eu troquei, porque eu sabia que de repente a gente iria usar a moeda local pra comprar água, alguma coisa, e eu acabei trocando muito. E eu não usei quase nada da moeda local, porque era tudo dólar e é mais fácil. Não precisa trocar, é mais fácil ter dólar. Então troca, se forem trocar, não precisa. Tu pode entrar no Camboja e sair sem trocar a moeda. Exato. Por dólar, só o dólar. Mas caso troquem bem pouquinho. É, porque realmente não precisa muito. Transporte entre uma cidade e outra tem muito ônibus noturnos. Eu lembro que eu primeiro fui pra Phnom Penh e depois eu fui pra Siem Reap. Eu fui num ônibus noturno, acho que foram 9 horas. No ônibus, é um ônibus leito, então é uma caminha deitadinha. Então existe muito transporte de ônibus entre uma cidade e outra. A gente foi pra praia, a gente pegou um avião. Mas o país não é muito grande, então o voo durou menos de 1 hora. Ah, super perto. Talvez tu pegaria 10 horas de ônibus. O ônibus ia dar, parece que a gente viu no mapa, ia dar 9 ou 10 horas mesmo. Sim. Então... Caso vocês tenham essa disponibilidade de tempo, fazer o ônibus de noite, porque daí tu não perde um dia de turismo, dá pra ir de ônibus, ou super rápido, menos de 1 hora, um avião chega na cidade, essa mais próxima da ilha. Exato. Então, questão de segurança, eu me senti tranquila quando eu peguei os transportes, o ônibus noturno, o transporte. Claro, aqueles cuidados que todo mundo sempre tem que ter, mas assim, novamente, sozinha, mulher, viajando tranquilamente, só com a minha mochila, passaporte. Não me senti medo. Os lugares que são as cidades que a gente foi, que são turísticas... Todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. Todos os supermercados, restaurantes, tudo fala inglês. Então e é tudo muito barato, né? Sim, barato. As coisas são custos. Alimentação barato. Enfim, a comida local é quase de graça, assim, digamos. A comida... Com $1, 2 pessoas podem comer. Sim, um curry local. com arroz na rua. Mas tu vai comer num restaurante ocidental, acho que é a partir de uns $3 por cima, assim, né? olha, se quer comer num restaurante chique, digamos assim... Não chique, mas tipo um padrão Mas tem, ocidental. assim, que no hotel ou alguma coisa assim super cara lá, é no máximo $10. Fora isso, é um país lindo, a gente aprende muito com a cultura, com a história que eles viveram, as pessoas são incríveis, hospitaleiras, eles gostam de estrangeiro. Não sei se é por causa dos templos, esse ambiente mais paz, relax. Tem uma vibe boa, né? Positiva, tem positiva. Por isso que eu achei que eu acho meio parecido com a Tailândia, porque tem essa vibe parecida, assim, de muitos templos, uma história religiosa. Lembrando que o Camboja, ele precisa de visto, só que o visto é na chegada, né? Pode ser feito na chegada, ou pode entrar no site oficial do governo e tirar o visto antes de viajar. Foi o que eu fiz. Entra no site, coloca todas as informações, a foto do teu passaporte, a fotinho, e daí depois de 2 ou 3 dias, eles mandam pro teu e-mail o visto, tu imprime 2 vias, uma pra entrar no país e uma pra sair do país. E quando chega lá não precisa entrar em fila, preencher ficha nem nada. Boa dica. Porque quem chega lá e não tem o visto, tem enorme. fila enorme. Então, gente, deixem aí os comentários do que vocês acharam do Camboja, que é um país maravilhoso. Se vocês têm interesse de conhecer, quem já foi e quiser contribuir com mais informações, pode deixar aqui no comentário também. E não esquece da curtida. Isso mesmo, conta pra gente como é que foi a viagem pra vocês do Camboja. E pra quem tá indo pro Camboja, o que vocês estão esperando. Tchau! Gente, aqui é a Rua do Fervo, onde tem os bares, Pub Street. Olha que legal. O pessoal vem tudo aqui, beber, dançar, se divertir. Fica aberto até umas 2 da madrugada.